Tem uma frase que nós, mulheres, dizemos o tempo todo, uma pergunta aparentemente inocente, e acredite, 93% dos homens a ignoram completamente. E olha, eu não estou exagerando. Um estudo do Instituto Gottman revelou que casais que não reconhecem esses sinais verbais têm 81% de chance de fracassar. Hoje, eu vou te revelar as 2 perguntas exatas que uma mulher faz quando quer intimidade com você. E a segunda pergunta vai mudar completamente a forma como você interpreta cada conversa que tiver com uma mulher de hoje em diante. Mas antes de chegar lá, você precisa entender algo que ninguém nunca te explicou. Olha só, vou te contar uma coisa que, como mulher, é até um pouco frustrante admitir. Mas é a pura verdade. Nós quase nunca dizemos diretamente o que queremos quando o assunto é intimidade. Não é por capricho, não é joguinho e nem maldade. Existe uma razão psicológica profunda por trás disso, que tem a ver com milhares de anos de evolução, com a forma como o nosso cérebro processa a vulnerabilidade e principalmente com algo que os psicólogos chamam de protocolo de segurança emocional. E aqui vem a parte interessante. Nós não pedimos intimidade com uma declaração. Nós pedimos com perguntas. Com 2 perguntas muito específicas que funcionam como um código. O mais irônico de tudo é que você já as ouviu dezenas de vezes, talvez centenas. Mas sempre que ouviu, provavelmente respondeu com um nada, ou um não sei, ou simplesmente mudou de assunto. E nesse momento, sem saber, você fechou uma porta que ela estava abrindo para você. Hoje, eu não vou só te revelar quais são essas perguntas. Eu vou te explicar a psicologia exata por trás de cada uma. Por que as usamos? O que estamos avaliando quando as fazemos e, o mais importante, como você deve responder se realmente quiser que essa conexão se aprofunde. Porque a resposta certa não é a que você imagina. E a resposta errada, aquela que você dá no automático, é provavelmente o motivo pelo qual muitas das suas relações esfriaram sem você entender o porquê. Mas antes de entrar nas perguntas, você precisa entender o mecanismo completo, porque se eu te der as perguntas sem o contexto, você vai cometer o mesmo erro de todo mundo. Decorar palavras sem entender a linguagem. Vou começar com algo que talvez te surpreenda. A doutora Helen Fisher, antropóloga biológica da Universidade Rutgers e uma das maiores pesquisadoras do amor romântico no mundo, descobriu algo fascinante em seus estudos com ressonância magnética funcional. Quando uma mulher sente atração e quer se aproximar emocionalmente de alguém, as áreas do cérebro dela que se ativam primeiro não são as do desejo físico, são as da linguagem. As áreas de Broca e Wernicke, responsáveis pela produção e compreensão da fala, brilham antes de qualquer outra zona. Isso significa algo crucial. Para a maioria das mulheres, a intimidade começa nas palavras, não no toque, não no olhar. Nas palavras, e não em qualquer palavra, mas em perguntas. Agora, por que perguntas e não afirmações? É aqui que a coisa fica realmente boa. A psicóloga evolutiva Marianne Fisher, que por coincidência tem o mesmo sobrenome, mas nenhum parentesco com a Helen, explicou em uma investigação na revista Evolution and Human Behavior que as mulheres, ao longo da história evolutiva, desenvolveram um mecanismo de avaliação antes de se abrirem à intimidade. Não é um capricho moderno, é um mecanismo de sobrevivência. Pensa comigo. Há milhares de anos, uma mulher que se entregava à intimidade com o homem errado não arriscava apenas o bem-estar emocional. Ela arriscava a vida, a da sua prole e a sua posição no grupo social. Então, o cérebro feminino criou um sistema de filtros prévios. E esses filtros funcionam através de perguntas que parecem casuais, mas que na verdade são testes sofisticados de compatibilidade emocional. E isso é o que nenhum vídeo te contou antes. Essas perguntas não buscam informação, buscam reação. Não importa tanto o que você responde, mas como você responde. O tom de voz, a velocidade, o olhar que acompanha sua resposta, se você para um segundo para pensar ou se responde no automático. Tudo isso é o que ela está lendo. A pergunta é o anzol,
A sua reação é o que ela realmente está pescando. A doutora Sue Johnson, criadora da terapia focada nas emoções, resume isso brilhantemente quando diz que as perguntas de uma mulher que busca conexão sempre trazem uma pergunta por trás da pergunta. E essa dúvida oculta é sempre a mesma. Eu estou segura com você? Essa é a chave de tudo o que você vai ouvir hoje. Cada pergunta que eu vou te revelar é, na sua essência, uma variação dessa dúvida fundamental. Agora sim, vamos para a primeira. A primeira pergunta que uma mulher te faz quando quer intimidade é aparentemente a mais simples do universo. É tão comum que você provavelmente a descartou milhares de vezes. E essa é exatamente a razão pela qual ela funciona como um filtro, porque só um homem que está realmente sintonizado com ela vai reconhecer o que essa pergunta significa. A pergunta é: no que você está pensando? Sim, essa pergunta que você já ouviu 1 milhão de vezes e para a qual sempre respondeu nada enquanto olhava para o celular. Essa frase que te parece insignificante, quase chata às vezes, é na verdade um dos sinais de intimidade mais poderosos do repertório feminino. E eu vou te explicar o porquê com um nível de detalhe que você nunca considerou. Quando uma mulher te pergunta, no que você está pensando? Ela não quer saber se você está pensando na conta de luz ou no resultado do jogo. Bem, tecnicamente até interessa, mas isso é superficial. O que ela realmente está fazendo é o que o Dr. John Gottman chama de convite para conexão. Gottman estudou mais de 3.000 casais durante 4 décadas e descobriu que as relações não são destruídas por grandes brigas ou traições dramáticas. Elas são destruídas pela acumulação de convites rejeitados. Cada vez que ela te lança um desses convites e você ignora, uma pequena moeda é depositada no que Gottman chama de conta bancária do ressentimento. E quando essa conta enche, a relação quebra sem aviso, sem explosão. Simplesmente um dia ela acorda e não sente mais nada. Então, quando ela diz, no que você está pensando, não é curiosidade à toa, é um teste. Ela está checando se a ponte emocional entre vocês ainda está aberta. Está verificando se você está disposto a deixá-la entrar no seu mundo interior. Porque para uma mulher, intimidade física sem intimidade mental parece vazia, mecânica e solitária, mesmo estando acompanhada. E aqui vem o dado que muda tudo. Um estudo de 2019 analisou mais de 2.000 mulheres e descobriu que o fator número 1 de desejo sexual feminino não era a aparência física do parceiro, nem a frequência do contato, nem a novidade. Era a percepção de acessibilidade emocional, ou seja, a sensação de que o parceiro estava emocionalmente disponível e disposto a compartilhar seu mundo interno. E como se mede essa acessibilidade? Exato, através da resposta a perguntas como esta. Vou te dar um exemplo real. Imagina 2 cenários. No primeiro, vocês estão sentados no sofá depois de jantar. Ela te olha e pergunta, no que você está pensando? Você diz nada, sem tirar os olhos do celular. O que aconteceu para você? Nada. Para ela, você acabou de fechar uma porta na cara dela. Acabou de dizer sem palavras que seu mundo interno é um lugar onde ela não é bem-vinda. O cérebro dela registra isso não com raiva, mas com tristeza. E essa tristeza vira distância. Agora, o segundo cenário. Mesma situação. Ela pergunta, no que você está pensando? Você baixa o celular, olha para ela e diz algo real. Não precisa ser romântico ou filosófico. Pode ser. Estava pensando que fazia tempo que a gente não jantava tão tranquilo. Ou, estava pensando em algo que meu chefe me disse hoje e não sei bem como reagir. Ou até, sendo honesto, eu estava pensando numa coisa boba sobre se pinguins têm joelhos. Não importa o quê. O que importa é que você abriu a porta, mostrou que está disposto a ser vulnerável e a deixá-la entrar. E isso, meus caros, é um afrodisíaco para o cérebro feminino. Não estou sendo poética. É neurociência. Quando uma mulher percebe abertura emocional no parceiro, o cérebro dela libera oxitocina, o mesmo hormônio do contato físico íntimo. Ou seja, uma boa resposta ao "no que você está pensando" pode gerar nela a mesma resposta química
que um abraço demorado. A doutora Brené Brown tem uma frase que define isso perfeitamente. Ela diz que a vulnerabilidade não é fraqueza, é a medida mais precisa de coragem que temos. Quando ela te pergunta isso, está te dando a chance de ser corajoso. Está dizendo em código: quero te sentir perto, mas preciso que você dê o primeiro passo. Agora, um detalhe crucial. Essa pergunta nem sempre significa que ela quer intimidade agora. Às vezes é só curiosidade. Como distinguir? Olhe o contexto. Se a pergunta vem com contato físico, mesmo que mínimo, como tocar seu braço, encostar em você ou ela brincar com o próprio cabelo enquanto te olha, então é um convite. Se ela faz isso num momento de calma, quando estão sozinhos e há um silêncio confortável, aí é praticamente uma certeza. Mas essa é só a primeira porta. A segunda pergunta é a que realmente define o momento, e é a que você menos esperaria. Ela é mais sutil, mais camuflada e muito mais reveladora, tanto que quando você a entender, vai começar a reconhecê-la em conversas passadas e vai querer bater a mão na testa pensando em quantas vezes deixou passar. A segunda pergunta é alguma variação de: o que você mais gosta em mim? Pode vir de vários jeitos. Por que você está comigo? O que foi a primeira coisa que você notou em mim? O que me faz diferente? Você gosta de mim mais agora ou quando nos conhecemos? Todas buscam a mesma coisa. E o que elas buscam não é um elogio, é algo muito mais sofisticado. Vou explicar com cuidado, porque é aqui que a maioria dos homens comete um erro fatal. Quando um homem ouve o que você mais gosta em mim, o instinto é responder com algo físico. Gosto dos seus olhos. Você tem um corpo incrível. Seu sorriso. E claro, essas respostas não estão erradas. Não vão causar briga. Mas se ela fez essa pergunta como um convite para a intimidade, uma resposta puramente física diz algo que você não quer comunicar. Diz que você a valoriza pelo exterior. E para uma mulher que está abrindo a porta da intimidade, isso soa como: eu gosto de você, mas não te conheço de verdade. A doutora Esther Perel explica que o desejo feminino se sustenta sobre um pilar que a maioria ignora: a sensação de ser vista. Não olhada, mas vista. Existe uma diferença enorme. Olhar é perceber a superfície. Ver é perceber a essência. Quando ela pergunta isso, ela está questionando: você me vê? Vê quem eu sou de verdade? Ou só o que eu projeto? Um estudo da Universidade de Rochester, de 2021, descobriu que a variável mais forte ligada à satisfação sexual feminina não era a frequência nem técnica, mas a percepção de que o parceiro responde às suas necessidades emocionais mais profundas. E essa percepção se constrói em momentos como este. Então, qual é a resposta certa? Comparando, ela pergunta o que você mais gosta nela. A resposta comum é: tudo. E essa é a pior resposta possível, porque tudo significa nada. É um atalho preguiçoso que comunica que você não pensou no assunto, que não a observou com atenção. Agora compare com isso. Gosto de como você fica brava quando alguém é injusto com outra pessoa, mesmo que você nem a conheça. Gosto dessa ruguinha que se forma aqui quando você está concentrada lendo. Gosto que você sempre lembra de me perguntar como foi meu dia, mesmo quando o seu foi horrível. Percebe a diferença? A primeira resposta encerra a conversa. A segunda abre um universo. A primeira é um muro. A segunda é uma janela. Quando uma mulher se sente vista assim, algo se ativa nela que não dá para fingir. O cérebro feminino tem uma área dedicada à leitura emocional muito mais ativa que o masculino. Nós processamos respostas emocionais com uma profundidade que às vezes vocês não entendem. Quando você responde algo genérico, nós ouvimos o vazio por trás das palavras. Mas quando você responde com detalhes, nosso cérebro interpreta isso como segurança, como lar. E a verdadeira intimidade só acontece quando há essa sensação de estar em casa. Tem outro ponto importante. Quando você responde bem, a dinâmica física muda na hora. O corpo dela relaxa, a tensão muscular diminui, a respiração desacelera e o contato visual se prolonga. O corpo de uma mulher reflete o estado emocional com uma fidelidade incrível.
Se ela se sente segura, o corpo avisa antes das palavras. E aqui está a conexão entre as duas perguntas. A primeira abre o canal, a segunda aprofunda a conexão até o ponto onde a intimidade vira uma consequência natural, não uma negociação. Quando as duas aparecem na mesma conversa, não é coincidência. É uma sequência emocional que o cérebro dela executa quase sem pensar. Primeiro checa a segurança, depois checa o reconhecimento. Se passar pelos dois filtros, a porta abre. Agora que você conhece as perguntas, um aviso. Não use isso para manipular. No momento em que você decora respostas prontas, você perde o poder da autenticidade. E nós, mulheres, detectamos falta de verdade com precisão cirúrgica. Nosso cérebro é construído para ler microexpressões e tons de voz. Se você tentar dar uma resposta perfeita que não sente, ela vai notar. Talvez ela não saiba explicar o que está errado, mas algo dentro dela vai se contrair e fechar a porta. O que você pode fazer é praticar a observação genuína. Comece a notar os detalhes de quem você gosta. O que a faz rir de verdade? O que a preocupa às 3 da manhã? Do que ela sente orgulho? Quando você guarda isso como conexão real, as respostas saem sozinhas porque são verdades. E nunca, jamais ridicularize essas perguntas. Não diga de novo com isso, ou por que você pergunta sempre a mesma coisa? Cada vez que você faz isso, ensina a ela que se abrir tem um custo, e ela vai parar de tentar. Um dia você vai notar que ela não pergunta mais nada, e esse silêncio é muito mais perigoso que qualquer briga. Resumindo, as perguntas são: no que você está pensando? E o que você mais gosta em mim? Elas são convites disfarçados. Se essa informação foi útil para você e mudou, nem que seja um pouquinho a sua forma de ouvir quem está do seu lado, eu já cumpri minha parte. A sua parte é simples. Compartilha este vídeo com alguém que precise ouvir isso. Não por mim, mas porque em algum lugar tem um homem que hoje à noite vai ouvir uma dessas perguntas. E dependendo de ter visto este vídeo ou não, essa noite pode ser o começo de algo lindo ou o princípio do fim. Você decide se dá essa chance a ele. E já que falamos sobre entender o que uma mulher sente, tem algo que você precisa saber, porque às vezes ela não faz perguntas. Às vezes ela fica distante e fria, como se você não importasse. A maioria dos homens acha que é desinteresse, mas a realidade é outra e vai te deixar de boca aberta. No vídeo que está aparecendo na tela agora, eu te explico o que passa na mente dela quando ela age assim. E por que esse gelo é, ironicamente, um dos maiores sinais de que ela não tira você da cabeça. Se você não assistir, vai continuar confundindo indiferença com saudade, e esse erro pode te custar a pessoa certa. Clica agora. Te vejo lá.